Ela era a concubina que eu quase não notava, até o dia em que percebi que era a única que eu realmente escutava. Enquanto as outras se empenhavam em agradar meu corpo, Amara alimentava minha mente. Aos 42 anos, negra, sábia e completamente indiferente ao meu título, ela possuía o que nenhuma das outras tinha: o poder de me fazer esquecer que era um sheik e me lembrar que era apenas um homem. E agora, quando descobri que ela planeja me deixar, entendi que coroas e bilhões não significam nada quando o coração decide amar quem não deveria. Preparem-se para uma jornada de amor proibido no mundo opulento dos sheiks. Em O Sheik e a Concubina Sábia, vamos mergulhar em um universo de luxo extremo, tradições milenares e um romance que desafia todas as convenções. Conheça Sheik Kamal Al-Faisal, um dos homens mais ricos do mundo, acostumado a ter tudo e todos que deseja. E Amara, a concubina-chefe que não se impressiona com seu dinheiro ou título. Enquanto as outras concubinas disputam sua atenção, ela prefere a companhia de seus livros e sua própria sabedoria. Nesta história eletrizante, acompanha um amor que nasce nas conversas noturnas, cresce no respeito mútuo e se fortalece na admiração intelectual. Do harém de mármore dourado aos desertos sob as estrelas, esta é uma batalha entre o dever e o desejo, entre a tradição e o coração. Não esqueça: curtir, comentar e se inscrever. Cada interação nos ajuda a trazer mais histórias românticas incríveis. Compartilhe com quem ama romances proibidos, histórias de madureza e relacionamentos que vão além das aparências. O sol poente banhava Dubai em tons de ouro e púrpura, refletindo-se nas paredes de mármore branco do palácio de Sheik Kamal Al-Faisal. De dentro de sua suíte no último andar, ele observava a cidade se iluminar através do vidro à prova de balas, um copo de uísque caro na mão. Um pequeno vício que suas tradições não aprovavam, mas que seu poder permitia. Excelência. Raj entrou sem fazer ruído, como sempre. As concubinas aguardam no jardim de inverno para a seleção noturna. Kamal não se virou. Quantas desta vez? 15, Excelência. As mais belas do mercado. Uma veio diretamente da Ucrânia, outra do Brasil. Poupem-me os detalhes, Raj. Ele esvaziou o copo. O sabor amargo combinava com seu humor. 8 anos como sheik, herdeiro de uma fortuna de petróleo que poderia comprar países pequenos. E ainda assim, a solidão era sua companheira mais constante. O jardim de inverno era um espetáculo de ostentação. Orquídeas raras importadas da Tailândia, fontes banhadas a ouro e 15 mulheres deslumbrantes dispostas como obras de arte vivas. Todas jovens, todas perfeitas, todas com olhos cheios de esperança ou ambição. Kamal percorreu a fila com olhos entediados. Bonita, bonita, exótica, jovem demais. Seu olhar pousou na última da fila. Mais velha que as outras, vestida com simplicidade elegante, olhos castanhos escuros que observavam não a ele, mas os afrescos no teto. Você. Ele apontou para ela. Está desinteressada pela seleção? Ela se curvou levemente, sem a reverência exagerada das outras. Apenas apreciando a arte, Excelência. O afresco conta a história de Aladim, mas com notáveis imprecisões históricas. Um silêncio pesou no salão. Raj fez um movimento de intervenção, mas Kamal levantou a mão. Imprecisões? Ele se aproximou, intrigado. Aladim era originalmente chinês, não árabe. E a lâmpada mágica foi uma adição ocidental. Seus olhos encontraram os dele sem medo. A história real é bem mais interessante que a versão Disney. Kamal sentiu o canto de sua boca se erguer. Qual é o seu nome? Amara, Excelência, do Brasil. Amara. Ele testou o nome na língua. Significa eterna em árabe. E amarga em latim. Seu sorriso foi leve. Depende do contexto. Naquela noite, Kamal a escolheu. Não para seu quarto, mas para uma conversa. Enquanto as outras concubinas cochichavam surpresas, Amara seguiu-o até a biblioteca. O único canto do palácio que ele verdadeiramente considerava seu. O que uma mulher que conhece a origem de Aladim está fazendo em um harém? Ele perguntou, servindo chá para ambos. Necessidade, Excelência. Ela aceitou a xícara com mãos firmes. Eu era doutoranda em literatura comparada quando minha bolsa acabou. 2 anos desempregada, dívidas acumulando.
Às vezes a dignidade é um luxo que não podemos manter. Sua honestidade foi como um sopro de ar fresco no ambiente artificial do palácio. Eles conversaram por horas. Sobre livros, sobre história, sobre o paradoxo de um homem educado em Harvard, preso em tradições medievais. Pela primeira vez em anos, alguém falava com Kamal não como um sheik, mas como um ser humano. Quando o relógio bateu 3 da manhã, ele percebeu que não havia olhado para o relógio uma vez. Você deve estar cansada, ele disse, relutante em terminar a conversa. Amara se levantou, fazendo uma reverência mais profeta desta vez. Obrigada pela conversa, Excelência. Fazia tempo que não usava meu cérebro para algo além de escolher roupas e joias. Quando ela saiu, Kamal ficou olhando para a porta fechada. Pela primeira vez, uma mulher havia deixado sua presença e ele sentiu mais vazio quando ela se foi do que quando ela estava lá. No corredor, Amara encontrou Fátima, a concubina favorita, com os braços cruzados. Pensando que é especial porque ele te deu atenção por uma noite? Fátima cuspiu as palavras. Lembre-se de seu lugar, brasileira. Você é apenas mais uma em uma longa lista. Amara sorriu, um gesto triste. Não se preocupe, Fátima. Eu sei exatamente qual é meu lugar. Mas quando voltou para seus aposentos, seu coração batia de forma diferente. Por 8 anos, ela havia mantido suas emoções trancadas a 7 chaves, sobrevivendo emocionalmente ao se tornar uma observadora, não uma participante. Mas aquela noite, aquela conversa, ela abriu a gaveta secreta onde guardava suas antigas anotações de doutorado. Pórias cobriam as páginas, mas as palavras ainda tinham poder. Por um breve momento, ela permitiu-se sonhar que ainda havia uma saída, que ainda poderia haver mais para ela do que ser uma decoração em um palácio dourado. Enquanto isso, Kamal subiu até o terraço, olhando as estrelas que pareciam tão distantes e inalcançáveis quanto a conexão genuína que ele havia experimentado naquela noite. Pela primeira vez, o palácio de mármore parecia menos como um lar e mais como uma prisão. Você trocaria sua dignidade por segurança financeira? Curte se já está se identificando com Amara, comenta o que faria no lugar dela e se inscreve. Amanheceu sobre Dubai, e com a luz do dia, vieram as regras não escritas do harém. Amara acordou cedo, como sempre, mas desta vez encontrou um presente em frente à sua porta. Um volume raro de poesia árabe do século X, com uma nota simples. Para nossas próximas conversas. K. O coração de Amara acelerou. Era uma armadilha perigosa, aquela atenção especial. Por 8 anos, ela havia navegado pelas águas traiçoeiras do harém, mantendo-se invisível. Agora, o sheik a colocava no centro das atenções. Parece que alguém conseguiu mais que uma noite de diversão, disse Laila, uma concubina síria, no café da manhã. Todas as outras mulheres a observavam, seus olhos misturando inveja e desdém. Amara ignorou os comentários, focando em seu chá. Ela conhecia as regras. Favoritismo significava perigo. A concubina que chamava muita atenção tornava-se alvo, e alvos não durava muito no harém. Enquanto isso, Kamal enfrentava suas próprias batalhas no salão do trono. Seus conselheiros pressionavam por um casamento estratégico com a filha de um sheik rival. Fátima, que já estava no harém há 2 anos como teste. O acordo traria paz entre nossas famílias há décadas, Excelência, argumentou o velho conselheiro Hassan. E Fátima é jovem e fértil. Dará a você herdeiros fortes. Kamal olhou pela janela, lembrando-se da conversa com Amara. Ela havia mencionado um poema sobre a liberdade ser mais preciosa que o ouro. Vou considerar, disse abruptamente, encerrando a reunião. Naquela noite, ele a mandou chamar novamente. Desta vez, não para a biblioteca, mas para os jardins noturnos, onde as fontes eram iluminadas por luzes subaquáticas e o aroma de jasmim enchia o ar. Você leu o livro? Ele perguntou quando ela chegou, vestindo uma baia simples em contraste com os vestidos elaborados das outras. Li, e encontrei 3 erros de tradução. Seus olhos brilharam no escuro. Sua oferta foi inesperada. Por que inesperada? Ele se inclinou sobre a fonte observando os peixes koi nadarem. Porque concubinas não costumam receber presentes que alimentam a mente. Geralmente são joias, roupas, coisas que embelezam o exterior. Kamal virou-se para ela. E se eu disser que cansei de beleza exterior? O ar entre eles ficou carregado. Amara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era o momento de recuar,
de lembrá-lo de seu lugar, de proteger-se. Mas algo na expressão dele, uma vulnerabilidade genuína, a fez permanecer em silêncio. Minha mãe, ele disse de repente, era como você, inteligente, bem lida. Meu pai a escolheu entre centenas por causa de sua mente. Mas ela morreu jovem, e ele nunca se recuperou. Lamento muito, Amara sussurrou. Ele me disse uma vez que a conexão mental é a única que sobrevive quando a beleza física desaparece. Kamal olhou para ela. Você acha que isso é verdade? Antes que ela pudesse responder, gritos ecoaram do palácio. Raj apareceu correndo, seu rosto tenso. Excelência, é Fátima. Ela caiu das escadas principais. Está inconsciente. A corrida de volta ao palácio foi um borrão. No saguão de mármore, Fátima jazia imóvel, cercada por servos aterrorizados. Seus olhos se abriram quando Kamal se ajoelhou ao seu lado. Ela me empurrou. Fátima sussurrou, seu dedo acusador apontando para Amara. Por ciúmes, porque você me preferia. Todos os olhos se voltaram para Amara, que estava parada na entrada, pálida. Ela viu o triunfo nos olhos de Fátima, mesmo através da dor. Uma armadilha bem armada. Kamal se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de conflito. Ele olhou para Amara, depois para Fátima, então para as outras concubinas que testemunhavam a cena. Raj, ele disse, sua voz fria como o mármore ao seu redor. Leve Fátima para a ala médica e escolta Amara de volta aos seus aposentos. Ela ficará confinada lá, até que eu decida o que fazer. A expressão de Amara não mudou, mas por dentro, algo se partiu. Ela havia permitido que sua guarda baixasse, havia começado a acreditar que talvez houvesse algo real na atenção dele. Agora, via que não passava de mais uma peça no jogo de poder do harém. Enquanto era levada para longe, seus olhos encontraram os de Kamal. Eu esperava que você fosse diferente, ela sussurrou, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Mais tarde, sozinho em seus aposentos, Kamal encarava o vazio. As palavras de Amara ecoavam em sua mente. Ele havia visto a verdade em seus olhos. Não culpa, mas decepção. E a decepção dela doía mais do que qualquer traição poderia. Raj entrou silenciosamente. As câmeras de segurança do saguão, Excelência. Elas mostram Fátima caindo sozinha. Ela encenou tudo. Kamal fechou os olhos. Uma onda de alívio e raiva lavando-se sobre ele. Alívio porque Amara era inocente. Raiva porque ele havia duvidado dela, mesmo que por um momento. E as outras concubinas? Ele perguntou. Elas sabiam. Permanecem em silêncio por medo de Fátima. Ele acenou com a cabeça. Uma decisão se formando em sua mente. Pela primeira vez, ele via claramente o jogo que estava sendo jogado ao seu redor. E percebeu que estava cansado de ser um peão em seu próprio palácio. Você confiaria no amor em um mundo de mentiras? Curte se está torcendo por Amara. Comenta se Kamal deve perdoar Fátima e se inscreve. A prisão dourada de Amara durou 3 dias. 3 dias de silêncio, de reflexão amarga. E da dolorosa lembrança de que confiar em homens poderosos era um erro que ela não podia cometer 2 vezes. No 4º dia, a porta de seus aposentos se abriu para revelar não Raj, mas o próprio Sheikh Kamal. Ele parecia diferente, mais humano, menos imponente. Vestia uma simples toba branca, sem as joias usuais, e sob seus olhos havia sombras escuras de noites mal dormidas. Venha comigo, ele disse, sua voz suave mas firme. Amara hesitou. Para outro julgamento, Excelência? Para um pedido de desculpas. Ele a levou não para os jardins ou salões opulentos, mas para as cozinhas do palácio. Um lugar vibrante de atividade onde os chefes preparavam refeições para os 100 funcionários do complexo. O ar cheirava a especiarias e pão fresco. Por que aqui? Ela perguntou confusa. Porque aqui não há espectadores, apenas nós. Ele puxou uma cadeira para ela em um canto tranquilo. E eu estava errado. Um chefe idoso aproximou-se com 2 pratos simples de macluba, um prato tradicional palestino que cheirava a canela e cardamomo. Kamal serviu a ela com suas próprias mãos, um gesto íntimo que fez os funcionários trocarem olhares surpresos. Fátima confessou, ele disse enquanto comiam. As câmeras confirmaram sua inocência. Ela será enviada de volta para sua família amanhã. Amara colocou seu garfo. Isso é castigo suficiente? Ela tentou me destruir. Na cultura dela, ser devolvida é uma desonra pior que a morte.
Seus olhos encontraram os dela. Mas não é sobre Fátima, é sobre eu ter duvidado de você. Ela sentiu sua raiva começar a derreter. Por que me trouxe aqui para as cozinhas? Porque é o único lugar onde posso ser apenas Kamal. Ele olhou em volta. Quando era criança, vinha aqui escondido. A cozinheira principal, Ahmad, me ensinava a cozinhar quando meu pai estava ocupado. Seu sorriso foi nostálgico. Ela morreu no ano passado. Às vezes sinto falta do cheiro de suas esfirras. Amara observou-o, vendo pela primeira vez o menino que ele havia sido, criado em riqueza beyond comprehension, mas faminto por conexões genuínas. Por que está me mostrando isso? Ela sussurrou. Porque quero que você me conheça. O verdadeiro eu, não o Sheikh. Sua mão cobriu a dela sobre a mesa. E quero conhecê-la. A verdadeira Amara, não a concubina. O toque dele era quente, vivo e perigosamente atraente. Ela deveria recuar. Lembrar-se de que homens como ele não amavam mulheres como ela. Eles as colecionavam. Mas havia uma sinceridade em seus olhos que desarmava suas defesas. O que você quer saber? Ela perguntou, sua voz mais suave. Tudo. Seus sonhos antes do doutorado. Suas memórias do Brasil. O que faz você rir à noite quando pensa que ninguém está ouvindo. E então ela contou. Sobre crescer em Salvador, Bahia, cercada pelos ritmos do candomblé e do axé. Sobre sua avó que era mãe de santo e lhe ensinara sobre os orixás. Sobre seu sonho de ensinar literatura em uma universidade, de abrir mentes jovens para a beleza das palavras. Minha avó dizia que as palavras mais perigosas não são as de ódio, mas as de amor não correspondido. Ela compartilhou, olhando para suas mãos entrelaçadas. Elas ficam dentro de você, envenenando tudo. Kamal a observou, maravilhado. Em 35 anos, nenhuma mulher havia falado com ele dessa maneira, como um igual, não como um governante. Minha mãe costumava dizer algo parecido. Ele respondeu. Ela dizia que um coração fechado é uma prisão pior que qualquer palácio. Eles conversaram por horas, esquecendo o tempo, o mundo exterior, as regras que os separavam. Quando o sol começou a se pôr, tingindo as cozinhas de dourado, Kamal fez algo extraordinário. Eu quero lhe dar algo. Ele colocou uma pequena chave na mesa, para o pavilhão de literatura na ala leste. Fechado há anos, mas ainda abriga milhares de livros. Será seu santuário. Amara pegou a chave, suas mãos trêmulas. Era mais do que um presente. Era um reconhecimento de quem ela realmente era. Uma intelectual, uma estudiosa, não apenas um corpo bonito. Por que está fazendo isso? Sua voz era um sussurro emocionado, porque quando estou com você, lembro quem eu queria ser antes que o peso da coroa me curvasse. Ele levantou-se, sua altura repentinamente impressionante. E talvez, se eu lhe der espaço para ser você mesma, você possa me ajudar a me encontrar novamente. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Amara segurou a chave contra seu peito. Ela podia sentir as paredes ao seu redor se tornando mais finas, o ar mais doce. O perigo era real. Ela estava se apaixonando por um homem que nunca poderia ser totalmente seu. Mas o risco parecia valer a pena pela chance de se tornar completa novamente. Enquanto isso, Kamal observava as estrelas de seu terraço, uma nova determinação em seu coração. Ele não sabia como, não sabia quando, mas ele encontraria uma maneira de tornar Amara mais do que sua concubina. Ele a tornaria sua parceira em todos os sentidos da palavra. As palavras mais perigosas, de fato, já estavam sendo sussurradas em seu coração. E desta vez, ele não iria lutar contra elas. O pavilhão de literatura era um tesouro escondido. Curte se uma cúpula de vidro manchado, comenta 3 andares distantes em espiral e se inscreve. Poltronas de veludo desbotado pelo sol e o aroma inconfundível de papel antigo e possibilidades. Quando Amara trancou a porta atrás de si pela primeira vez, suas lágrimas caíram não de tristeza, mas de pura alegria. Por uma semana, ela viveu entre palavras. Organizou livros em línguas mortas, descobriu manuscritos iluminados, leu poesia persa até o amanhecer. Kamal a visitava todas as noites, trazendo jantares simples que comiam nas escadas da biblioteca, conversando sobre tudo e nada. Você sorri diferente aqui. Ele observou uma noite, observando-a enquanto ela examinava um volume raro de Al-Mutanabbi. Mais livre. É porque aqui não sou uma concubina.
Ela respondeu, seus dedos traçando as letras douradas. Sou apenas uma mulher que ama livros. Seu silêncio a fez olhar para cima. Sua expressão era tão aberta, tão vulnerável, que ela quase alcançou para tocá-lo. É assim que eu quero que você se sinta sempre, ele sussurrou. Livre. Mas a liberdade tem um preço. E a conta chegou na forma de Sheikh Abdullah, pai de Kamal e patriarca da família Al-Faisal. Ele chegou sem aviso. Seu jato particular pousando na pista privada do palácio. Sua presença enviando ondas de terror por todo o harém. Meu filho está desonrando nosso nome. Ele anunciou no salão do trono, sua voz ecoando na vasta câmara. Favoritismo por uma concubina estrangeira? Negligenciando seus deveres por conversas? Kamal permaneceu impávido, mas Amara, escondida atrás de uma cortina de brocado, sentiu um frio percorrer sua espinha. Amara é mais do que uma concubina, pai, Kamal respondeu, sua voz calma, mas firme. Ela é... o quê? Uma intelectual? O velho sheik cuspiu a palavra como um insulto. Sua mãe também era intelectual. E olhe no que deu. A tensão entre pai e filho era palpável, uma batalha silenciosa travada através de olhares e palavras não ditas. Naquela noite, Kamal encontrou Amara no pavilhão, encolhida em uma poltrona com um livro de Rumi abraçado contra seu peito. Você ouviu? Ele disse, não perguntando. Ele está certo, Kamal. Seus olhos estavam sombrios. Eu estou te distraindo de seus deveres. Talvez seja melhor eu ir embora. Não! A explosão veio tão rapidamente que ambos pularam. Kamal respirou fundo, controlando-se. Não, você não vai a lugar nenhum. Ele se ajoelhou diante dela, suas mãos envolvendo as dela. Meu pai governou com punho de ferro por 40 anos. Ele acredita que poder vem do medo. Mas eu vi o que o medo faz. Destrói almas, corrompe caráter. Você me mostra que o poder real vem da conexão. Amara sentiu suas defesas desmoronarem. Como ela podia lutar contra um homem que a via não como uma posse, mas como um parceiro? E se eu disser não? Ela sussurrou. E se eu disser que quero ir embora, voltar para o Brasil, tentar reconstruir minha vida? A dor em seus olhos foi quase insuportável. Então eu lhe daria passagem de primeira classe e dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto de sua vida. Sua voz estava rouca, porque o verdadeiro amor não é posse, é liberdade. Era a coisa mais bonita que alguém já dissera para ela. E a mais assustadora. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez. Não no quarto opulento de Kamal, mas no chão da biblioteca, entre pilhas de livros, com a lua olhando através da cúpula de vidro. Foi lento, terno e transformador. Quando Amara chorou, não foi de tristeza, mas de como se sentir vista pela primeira vez em sua vida. Mas o mundo exterior não havia desaparecido. Enquanto eles dormiam entrelaçados sob um cobertor improvisado, Sheikh Abdullah dava ordens a Raj. A brasileira vai embora amanhã, ele disse, seus olhos frios como o aço. Compre sua cooperação ou compre seu silêncio, não me importa o qual. Raj, pela primeira vez em 20 anos de serviço, hesitou. Excelência, o Sheikh Kamal é meu filho, e ele esquecerá essa mulher como esqueceu todas as outras. Ele jogou um envelope gordo na mesa. $1 milhão. Deve ser suficiente para comprar qualquer coração. Ao amanhecer, Amara acordou com o som de passos suaves. Esperando ver Kamal, ela se virou com um sorriso que desapareceu quando viu o Sheikh Abdullah parado na porta. $1 milhão, ele disse, jogando o envelope a seus pés. Pegue e desapareça, ou eu garanto que você se arrependerá. Amara olhou para o dinheiro, depois para o homem idoso cujo amor por seu filho era tão tóxico quanto o veneno. Ela pegou o envelope, seu coração batendo forte. E então, lentamente, deliberadamente, ela o rasgou ao meio. Seu dinheiro não pode comprar o que Kamal e eu temos, ela disse, sua voz incrivelmente calma. E seu ódio não pode destruí-lo. A expressão de Sheikh Abdullah tornou-se perigosamente quieta. Você vai aprender, menina. No meu mundo, o amor sempre perde para o poder. Quando ele saiu, Amara sentou-se, trêmula, mas triunfante. Ela havia feito sua escolha. Agora tudo o que podia fazer era torcer para que Kamal fizesse a mesma. A tensão no palácio era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. A coragem de Amara. Sheikh Abdullah não havia partido. E se inscreve. Em vez disso,
Instalara-se na ala leste como um general, preparando-se para a batalha. Para cada momento que Kamal e Amara passavam juntos, o velho sheik criava 2 reuniões de Estado, 3 compromissos diplomáticos, 5 chamadas urgentes. Ele está me sufocando. Kamal confessou a Amara no pavilhão uma noite, sua cabeça repousando em seu colo enquanto ela lia para ele, como se pudesse me forçar a escolher entre você e meu dever. Amara passou os dedos por seus cabelos, sentindo o peso em seu próprio coração. E se você tiver que fazer essa escolha? Ele se sentou, seus olhos sérios. Já fiz minha escolha, só não sei como fazê-la funcionar. Foi quando Raja apareceu com notícias que mudariam tudo. Excelência, os investidores chineses cancelaram a reunião de amanhã. Eles ouviram rumores. Que rumores? Kamal perguntou, embora já soubesse a resposta. Raja hesitou, seus olhos pousando em Amara. Rumores de que o sheik está distraído, que uma concubina está influenciando decisões importantes. A armadilha de Sheik Abdullah era perfeita. Ele estava minando a autoridade do filho para forçá-lo a se livrar de Amara. Naquela noite, durante o jantar formal com embaixadores europeus, Sheik Abdullah lançou seu ataque mais ousado. Meu filho está considerando revitalizar o programa de bolsas de estudo da família. Ele anunciou durante o prato principal. Para estudantes internacionais. Começando com estudos literários, acredito. Todos os olhos se voltaram para Kamal, que congelou com o garfo no ar. Amara, sentida entre as outras concubinas à mesa separada, sentiu seu rosto queimar. É uma ideia interessante, o embaixador francês comentou. A senhora Amara estaria envolvida? Ouvi que ela tem credenciais acadêmicas. O silêncio que se seguiu foi mortal. Concubinas não tinham credenciais acadêmicas. Elas eram adornos, não participantes ativas da governança. Kamal colocou seu garfo. A senhora Amara é uma estudiosa brilhante cujos insights têm sido inestimáveis. A sala ficou em choque. Sheik Abdullah sorriu. Era exatamente o que ele queria. A linha havia sido cruzada publicamente. Mais tarde, na varanda privada de Kamal, Amara confrontou-o. Você não pode fazer isso. Está dando munição para seu pai. Estou cansado de esconder quem você é para mim. Ele pegou suas mãos. Amara, você não é minha amante. Você é minha conselheira, minha confidente, minha... tudo. A palavra não dita pairou entre eles. Esposa. Mas um sheik não se casava com uma concubina, especialmente não com uma estrangeira sem linhagem real. Seu pai está certo sobre uma coisa, ela sussurrou. Eu estou prejudicando você. Sua autoridade, sua reputação. Minha autoridade? Ele riu, um som amargo. De que adianta a autoridade se eu não posso ter a única pessoa que me faz querer ser um governante melhor? Ele a puxou para um beijo que era tanto desespero quanto paixão. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Há um jeito, ele disse, seus olhos brilhando com determinação. Há sempre um jeito. Mas Sheik Abdullah não estava acabado. Na manhã seguinte, ele convocou Amara para seus aposentos privados. A sala era um museu de troféus. Cabeças de animais empalhadas, armas antigas, fotografias com líderes mundiais. Sente-se, ele ordenou, apontando para uma cadeira de madeira simples no centro da sala. Amara obedeceu, mantendo a postura ereta. O que você quer, Excelência? Quero que você entenda o preço da verdade. Ele caminhou até ela, um envelope na mão. Seu pai, Marcos Silva, vive em uma favela do Rio de Janeiro, não é mesmo? Doente, dependente de remédios caros. Um frio percorreu a espinha de Amara. Como você... Eu sei tudo sobre você, menina. Sei que você manda dinheiro para ele todo mês. Sei que sem esse dinheiro ele morre. Ele colocou o envelope em seu colo. $200.000. Mais do que suficiente para colocar seu pai em uma clínica decente. Some silenciosamente, e o dinheiro é seu. As lágrimas encheram os olhos de Amara. Ela olhou para a foto de seu pai no envelope. Envelhecido, doente, mas sorrindo. Ela havia se tornado concubina para salvá-lo. Agora, teria que abandonar o homem que amava pelo mesmo motivo. Você não deixaria um homem morrer, ela sussurrou. Sheik Abdullah se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do dela. Teste minha compaixão e descubra. Naquela noite, Amara foi até o pavilhão pela última vez. Ela correu os dedos pelas lombadas dos livros, respirou o aroma do papel antigo, deixou as memórias a inundarem.
Então sentou-se para escrever 2 cartas. A primeira era para seu pai, instruindo-o sobre como acessar o dinheiro que ela enviaria. A segunda era para Kamal. Meu amor. Às vezes, o ato mais corajoso de amor é deixar ir. Seu pai está certo. Nosso amor está destruindo você. E eu me amaldiçoaria se permitisse que o homem mais nobre que já conheci fosse destruído por mim. Obrigada por me mostrar que ainda havia uma estudiosa dentro de mim. Obrigada por cada conversa, cada risada, cada momento em que me fez sentir vista. Não me procure. Quando você ler esta carta, já estarei longe. Saiba que levo você comigo em cada parte da minha alma. Sempre sua, Amara. Quando terminou, ela deixou a carta em cima de seu volume favorito de poesia árabe. Então, pegando apenas uma mala pequena, ela caminhou até os portões do palácio pela última vez. No momento em que atravessou para o mundo exterior, uma parte dela morreu. Mas outra parte, a parte que amava Kamal o suficiente para deixá-lo ir, nasceu. Enquanto isso, Kamal acordou com um pressentimento terrível. Ele correu para o pavilhão, seu coração batendo loucamente. Quando viu a carta, seu grito de angústia ecoou pelas estantes vazias. O preço da verdade, descobriu ele, era quase insuportável. O palácio sacrificaria seu amor para salvar quem ama? Não de areia, mas de ausência. Está chorando com Amara. Para Kamal, comenta o que Kamal deve fazer agora, cada sombra, e se inscreve. Sussurrava o nome de Amara. A biblioteca estava vazia, os jardins sem vida, até o ar parecia mais pesado sem ela. Por uma semana, ele afundou em uma raiva silenciosa. Ignorou seu pai, dispensou as concubinas restantes, cancelou todos os compromissos. Ficou trancado em seus aposentos, bebendo uísque caro e encarando as fotografias de Amara que Raj secretamente tirara durante seus momentos juntos. Ela o abandonou, Sheikh Abdullah disse durante o jantar na sexta noite. Como eu disse que faria. Mulheres como ela não entendem lealdade. Kamal olhou para o pai através da mesa de jantar de 10 metros. Você a ameaçou, ofereceu dinheiro. Eu sei de tudo. O velho Sheikh não negou. Fiz o que era necessário para proteger nosso legado. Seu legado! Kamal atirou sua taça de vinho contra a parede, o cristal estilhaçando-se em 1000 fragmentos rubros. Seu legado é uma prisão. Suas tradições são correntes. Pela primeira vez, Sheikh Abdullah pareceu velho e cansado. Você pensa que eu não amo? Que não entendo? Eu perdi sua mãe para essa paixão que você tanto preza. Ela morreu de desgosto porque o mundo era muito pequeno para nosso amor. A revelação caiu como uma bomba. Kamal nunca soubera os detalhes da morte de sua mãe, apenas que ela falecera jovem. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua raiva dando lugar a uma náusea crescente. Ela era como sua Amara, inteligente, independente, linda. E o mundo a esmagou. Lágrimas apareceram nos olhos do velho. As outras esposas a envenenaram lentamente com fofocas e intrigas. Ela definhou até não restar nada. Eu a perdi muito antes de ela morrer. Kamal viu a verdade então. Seu pai não era um monstro. Era um homem assustado repetindo os mesmos erros na tentativa desesperada de proteger o filho. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Amara descobria que a liberdade tinha seu próprio sabor amargo. Ela alugara um pequeno apartamento em São Paulo, tentando reconstruir a vida que deixara para trás. O dinheiro de Sheikh Abdullah estava em sua conta. Ela o aceitara, não por ganância, mas porque seu pai precisava. Mas cada rua, cada cheiro, cada som do Brasil a lembrava de que ela não pertencia mais aqui. Sua alma havia sido moldada pelos desertos, pelos palácios, pelos olhos dourados de Kamal. À noite, ela sonhava com ele. Acordava com o cheiro dele em seu travesseiro, o sabor dele em seus lábios. A ligação, porque era isso que era, ela percebeu agora. Não se rompia com a distância. Se fortalecia. Um mês após sua partida, ela recebeu uma ligação que mudou tudo. Era do hospital. Seu pai falecera pacificamente durante a noite. A clínica cara que o dinheiro de Sheikh Abdullah pagara tornara seus últimos dias confortáveis. Sentada no apartamento vazio, Amara chorou não apenas pela perda do pai, mas pela ironia cruel do destino. Ela sacrificara seu amor por nada. O preço que pagara era inútil. Foi então que ela fez algo impulsivo. Ligou para o número privado de Kamal que memorizara. Quando sua voz gravada atendeu em árabe, ela desligou, seu coração partido em milhões de pedaços.
Mas do outro lado do mundo, Kamal viu a chamada perdida. Um número brasileiro. Seu coração parou. Sem pensar, ele discou de volta. Quando Amara atendeu, nenhum deles falou por um longo momento. Apenas respiraram juntos, através dos continentes, através da dor. Meu pai morreu. Ela finalmente sussurrou. Eu sei, Raj me contou. Sua voz era áspera de emoção. Amara, eu ainda te amo. Ela interrompeu, as palavras saindo em um suspiro. Amo você de uma maneira que dói. E sei que sempre vou amar. Kamal fechou os olhos, segurando o telefone como se fosse uma tábua de salvação. Volte para mim, por favor. E seu pai? Suas responsabilidades? O escândalo? Deixe que seja um escândalo. Sua voz estava cheia de paixão agora. Deixe o mundo inteiro falar. Eu não me importo mais. Sem você, sou apenas um fantasma em um palácio. Amara olhou pela janela de seu apartamento para as luzes de São Paulo. Ela podia dizer não. Podia reconstruir sua vida aqui, encontrar um emprego de professora, tentar esquecer. Mas então lembrou-se das palavras de Kamal no pavilhão. O verdadeiro amor não é posse, é liberdade. E ela era livre, livre para escolhê-lo. Estarei no próximo voo, ela sussurrou. Quando desligou, Kamal caiu de joelhos, suas lágrimas finalmente fluindo livremente. Então levantou-se, uma nova determinação em seus olhos. Ele foi até os aposentos de seu pai. Ela está voltando. Ele anunciou sem cerimônia. Sheikh Abdullah observou o filho da cama. Então você escolheu a desonra. Não, pai. Estou escolhendo o amor. E se você tentar interferir novamente, eu renuncio ao título. Deixo Dubai para sempre. Pela primeira vez em sua vida, Kamal viu medo nos olhos de seu pai. Não medo de perder um herdeiro, mas medo de perder um filho. Ela vai destruir você. O velho sussurrou. Ou ela vai me salvar, Kamal respondeu. Só o tempo dirá. Quando ele saiu, Sheikh Abdullah pegou uma fotografia desbotada de sua falecida esposa. Eles são mais fortes que nós, Habibi. Sussurrou para a imagem. Talvez isso seja uma coisa boa. No aeroporto de Dubai, 2 dias depois, Kamal viu Amara descer do avião. Ela estava mais magra, seus olhos marcados pela dor, mas quando o viu, seu rosto iluminou-se como o amanhecer sobre o deserto. E quando ele a envolveu em seus braços, ambos souberam. Alguns amores valem qualquer preço. Algumas batalhas valem qualquer guerra. O deserto de suas almas finalmente encontrará a chuva. O retorno de Amara atrás de um amor proibido foi como uma fênix renascida das está torcendo por esse reencontro. Mais sábia, comenta o que acha que vai acontecer com uma centelha de determinação que ninguém poderia extinguir. Desta vez, ela não voltava como uma concubina envergonhada, mas como uma mulher que conhecia seu próprio valor. Sheikh Abdullah observou de sua varanda, enquanto Kamal a levava para dentro, suas mãos entrelaçadas como adolescentes, não como um sheikh e sua concubina. O velho sentiu uma pontada de algo estranho. Não raiva, mas resignação. Talvez seu filho estivesse certo. Talvez alguns amores fossem grandes demais para as tradições. Bem-vinda para casa. Kamal sussurrou quando entraram nos aposentos privados dele, longe dos olhos curiosos. Amara olhou ao redor, respirando fundo. Está diferente, mas vivo. Ele sorriu, puxando-a para perto. Por que você está aqui? Mas o reencontro romântico durou pouco. Raj apareceu com expressão grave. Excelência, o conselho está se reunindo em 1 hora. Eles sabem que ela voltou. Kamal suspirou, mas Amara tocou seu braço. Não, eu vou com você. Os olhos de Kamal se arregalaram. Amara, o conselho nunca permitirá. Eu não estou pedindo permissão. Seu queixo estava firme. Se eu vou ficar, será como sua parceira, não como seu segredo. A sala do conselho era um santuário de tradição. Homens idosos com turbantes impecáveis, rostos marcados pelo tempo e pelo poder. Quando Kamal entrou com Amara, o silêncio foi tão absoluto que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Sheikh Kamal, o mais velho deles, Omar al-Rashid, falou finalmente. O que é esta irregularidade? Amara respondeu antes que Kamal pudesse falar. Eu sou Amara Silva, conselheira do Sheikh Kamal. E vim apresentar uma proposta que beneficiará este emirado mais do que qualquer acordo de petróleo. Os olhares de desdém eram quase palpáveis. Uma mulher? Uma estrangeira? Dando conselhos? Omar riu, um som seco e sem humor.
Isto é um insulto às nossas tradições. Foi então que Amara fez algo extraordinário. Ela começou a falar em árabe clássico perfeito, citando Al-Ma'arri, o grande poeta cego do século XI. Vivi recluso, por duas razões segurei: um corpo doente e um livros a ler. Pois quando a alma não vê, a escuridão é tanta, que de nada vale ter olhos na face. O silêncio que se seguiu foi de puro choque. Ela não apenas falava a língua, mas entendia sua poesia mais profunda. Onde você aprendeu isso? Omar perguntou, sua voz trêmula. Na mesma universidade onde seu neto estuda, Sheikh Omar. Seus olhos percorreram a sala. Harvard, onde eu era doutoranda em literatura comparada antes da vida me levar por caminhos diferentes. Ela caminhou até a mesa, colocando uma pasta diante deles. Enquanto estava no Brasil, desenvolvi uma proposta. Em vez de gastarmos milhões em mais um resort de luxo, por que não criarmos uma universidade internacional aqui? Uma que una o melhor do Oriente e Ocidente. Kamal a observou, maravilhado. Ela não estava se defendendo. Estava atacando com a única arma que importava: ideias brilhantes. Os investidores chineses que cancelaram, ela continuou. Eles não cancelaram por escândalo. Cancelaram porque Dubai está ficando para trás em inovação educacional. Singapura os está convidando para parcerias em tecnologia. Nós estamos oferecendo mais hotéis. Sheikh Abdullah, que observava da entrada, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Esta mulher não era uma ameaça. Ela era a resposta para prayers que ele nem sabia que tinha feito. Omar olhou para os documentos, depois para Amara, então para Kamal. Ela fala a verdade sobre os chineses. Meu sobrinho trabalha em sua embaixada. A reunião durou 3 horas. Quando Amara saiu, exausta mas vitoriosa, os conselheiros a tratavam com uma nova respeitabilidade, ainda relutante mas genuína. Naquela noite, sob as estrelas, Kamal a abraçou. Você foi incrível. Eles estão impressionados. Eles estão assustados, ela corrigiu suavemente. Homens poderosos sempre temem mulheres inteligentes. Ele riu, beijando sua testa. Eu não, eu te adoro. Foi então que Sheikh Abdullah se aproximou. Ele parou a alguns metros de distância, observando-os. Pai! Kamal começou protegendo Amara instintivamente. Mas o velho Sheikh fez algo extraordinário. Ele inclinou a cabeça levemente para Amara. Sua proposta tem mérito. E então, voltando-se para Kamal. Talvez sua mãe teria gostado dela. Quando ele se foi, Amara sentiu lágrimas nos olhos. Não era aceitação completa, mas era um começo. Nos dias que se seguiram, ela trabalhou incansavelmente nos planos da universidade. Encontrou resistência, claro. Muitos ainda viam uma ex-concubina como inadequada para tal projeto. Mas lentamente, com a paciência que aprendera no harém e a inteligência que sempre tivera, ela foi conquistando aliados. Uma noite, ela e Kamal estavam revisando os projetos arquitetônicos quando ele parou, observando-a. O que foi? Ela perguntou autoconsciente. Estou apenas pensando como eu quase te perdi. Como meu orgulho e medo quase nos destruíram. Ela pegou sua mão. Algumas coisas precisam ser quebradas para serem reconstruídas mais fortes. Como uma fênix. Como você, ele sussurrou beijando-a. Mas enquanto se beijavam, uma sombra observava de longe. Não Sheikh Abdullah, mas uma das concubinas restantes, uma jovem do Cazaquistão, que ainda alimentava esperanças de se tornar a favorita. Seus olhos brilhavam com inveja e algo mais perigoso: ambição. O retorno da Fênix não agradava a todos. E no mundo dos palácios, onde o poder era tudo, a inveja poderia ser mais mortal do que o ódio. Você enfrentaria uma sala cheia de poderosos por amor? Curte, se admira a coragem de Amara, comenta se ela vai conseguir construir a universidade e se inscreve. Dubai era uma cidade de contrastes. Arranha-céus de vidro espelhado coexistindo com souks ancestrais, onde o cheiro de especiarias e segredos enchia o ar. Foi em um desses souks, escondido atrás de uma loja de tapetes persas, que a concubina cazaque, Aisha, encontrou o que procurava. Você tem o que eu pedi? Ela sussurrou para o homem atrás do balcão, seus olhos verificando nervosamente a loja vazia. O homem, baixo, com olhos de rato e dedos ágeis, deslizou um envelope marrom através do balcão.
Tudo o que você queria saber sobre a brasileira. Por um preço. Aisha entregou-lhe uma bolsa cheia de dinheiro. Isso deveria ser suficiente. Quando ela saiu, o homem sorriu para si mesmo. As informações que vendera eram falsas, é claro. Por que vender a verdade quando mentiras eram mais lucrativas? No palácio, Amara estava no meio de uma reunião crucial com investidores coreanos quando sentiu os primeiros sussurros. Eles vinham das servas, dos guardas, até mesmo de alguns conselheiros. Palavras como espiã, infiltrada, agente brasileira. No início, ela ignorou. Fofocas de harém eram tão comuns quanto a areia do deserto. Mas quando Sheikh Omar cancelou subitamente sua reunião sem explicação, ela soube que algo estava errado. Kamal, ela disse naquela noite, enquanto revisavam os orçamentos da universidade. Algo está acontecendo. As pessoas estão me evitando. Ele olhou para cima, preocupado. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, Raj entrou, seu rosto sombrio. Excelência. Há rumores circulando. Dizem que Amara é uma espiã enviada pelo governo brasileiro para roubar segredos de petróleo. A gargalhada de Kamal ecoou na sala. Isso é absurdo. É o que estão dizendo, Raj insistiu. E há provas. Ele colocou um dossiê na mesa. Amara abriu-o com mãos trêmulas. Dentro, havia fotografias dela com um homem que ela nunca vira antes. Documentos falsos mostrando-a como agente de inteligência. Até transcrições inventadas de conversas. Quem faria isso? Ela sussurrou horrorizada. Kamal já estava a caminho da porta. Raj, convoque o conselho. Agora. A reunião foi tempestuosa. Mesmo Sheikh Abdullah, que começara a aceitar Amara, parecia abalado pelas provas. É fabricado, Kamal insistiu batendo a mão na mesa. Alguém está tentando destruí-la. Mas por quê? Omar perguntou. E quem? Foi quando Amara percebeu. Durante toda a reunião, uma das servas, uma jovem que trabalhava para Aisha, ficara parada muito perto da porta, ouvindo tudo. Naquela noite, Amara fez algo que aprendera durante seu tempo no harém. Ela se tornou a caçadora em vez da presa. Seguindo a serva pelos corredores escuros, ela a viu entregar um envelope para Aisha nos jardins. Quando Aisha a vê, seus olhos se arregalaram de medo. O que você quer? A verdade, Amara disse calmamente. Por que você está fazendo isso? Aisha riu, um som amargo. Porque você tomou o lugar que deveria ser meu. Eu fui treinada desde criança para ser uma concubina perfeita. E então você aparece mais velha, estrangeira, e rouba tudo. Amara observou a jovem, sentindo não raiva, mas pena. Você realmente quer passar a vida inteira como uma concubina? Competindo por migalhas de atenção? É melhor do que ser nada. Lágrimas brilharam nos olhos de Aisha. Foi então que Amara fez uma oferta inesperada. Em vez de tentar me destruir, por que não me ajuda? A universidade precisará de uma diretora de relações internacionais. Alguém que conheça a cultura local, mas entenda o mundo. Aisha ficou boquiaberta. Você me ofereceria um emprego? Depois do que eu fiz? Todo mundo merece uma segunda chance. Amara disse suavemente. Eu mesma recebi uma. No dia seguinte, durante outra reunião do conselho, Aisha apareceu ao lado de Amara. Quando os conselheiros começaram a questionar as acusações, foi Aisha quem falou. São mentiras. Ela disse, sua voz clara e firme. Eu as espalhei por inveja. Amara não é apenas inocente. Ela é a melhor coisa que já aconteceu a este emirado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sheikh Abdullah. Por que deveríamos acreditar em você agora? Porque ela me ofereceu perdão quando eu merecia punição. Aisha respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E porque eu vi que destruí-la seria destruir o futuro de Dubai. As acusações foram descartadas, mas o dano estava feito. A confiança de alguns conselheiros em Amara estava abalada. Mais tarde, Kamal a encontrou no pavilhão, olhando para as estrelas. Você perdoou Aisha, ele disse não perguntando. Ela era uma garota assustada fazendo coisas desesperadas. Amara respondeu. O mundo já tem ódio demais. Kamal abraçou-a por trás, repousando o queixo em sua cabeça. Você é extraordinária. Mas enquanto se abraçavam, ambos sabiam. A batalha não havia terminado. Apenas mudado. E no mundo dos palácios, onde o poder era tudo, a próxima ameaça poderia vir de onde menos esperavam. O bazar dos segredos estava sempre aberto. E nem todas as mentiras podiam ser compradas com perdão.
Você perdoaria alguém que tentou te destruir? Curte, se admira a generosidade de Amara. Comenta se ela foi ingênua em perdoar e se inscreve. O perdão de Amara a Aisha ecoou pelo palácio como um terremoto silencioso. Para alguns, foi um ato de fraqueza. Para outros, de força incompreensível. Mas para Kamal, foi a confirmação final de que Amara era a única mulher digna de compartilhar seu trono. Uma noite, sob o céu estrelado do deserto, longe dos olhos e ouvidos do palácio, Kamal fez algo que abalaria os alicerces de séculos de tradição. Ele se ajoelhou na areia quente, tomando as mãos de Amara entre as suas. Amara Silva, filha de Salvador, mestra das palavras, rainha do meu coração. Você faria a honra de se tornar minha esposa? O ar parou. As estrelas parecem ter parado de piscar. Amara olhou para ele, seus olhos refletindo a lua crescente como dois lagos noturnos. Kamal, você sabe o que está pedindo? Um sheik nunca se casou com uma concubina, muito menos com uma estrangeira. Então serei o primeiro, ele disse, sua voz firme como a rocha. E você será a última, porque depois de você, nunca haverá outra. As lágrimas correram pelo rosto de Amara, mas seu sorriso iluminou a noite. Sim, 1000 vezes sim, mas cada coroa tem seus espinhos, e os deles seriam mais afiados do que a maioria. Quando Kamal anunciou seu noivado ao conselho no dia seguinte, a sala explodiu em caos. É inaceitável! Sheik Omar gritou, seu rosto vermelho de raiva. 900 anos de tradição! Você não pode simplesmente quebrá-las por uma... Cale sua boca antes de dizer algo que vai se arrepender. Kamal cortou, sua voz perigosamente calma. Amara será minha esposa, e a futura mãe de meus herdeiros. Foi então que Sheik Abdullah se levantou. Todos os olhos se voltaram para ele, esperando a condenação final. Em vez disso, ele caminhou até Amara e colocou uma mão em seu ombro. Eu me opus a você no início, ele disse, sua voz carregando por toda a sala. Vi você como uma ameaça ao legado da minha família. Mas eu estava errado. Ele virou-se para o conselho. Esta mulher trouxe para meu filho não apenas amor, mas sabedoria. Para nosso emirado, não escândalo, mas progresso. E se ela é quem meu filho escolheu, então, ela tem minha bênção. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer protesto. Se Sheik Abdullah aceitava, quem eram eles para se opor? Os preparativos para o casamento foram um frenesi de atividade. Designers internacionais voaram para Dubai, chefes planejaram banquetes extravagantes e toda a cidade sussurrava sobre o romance do século. Mas nos bastidores, Amara enfrentava sua própria batalha. Cada fitting de vestido era um lembrete de que ela era uma forasteira, entrando em um mundo que nunca a aceitaria completamente. Cada lição de etiqueta real era um golpe em sua independência. Você não precisa mudar quem você é. Kamal insistiu uma noite, encontrando-a praticando saudações reais na frente do espelho. Mas eu preciso me tornar quem serei. Ela respondeu, seus olhos sérios. Não é apenas sobre nós, Kamal. É sobre todos que virão depois de nós. Precisamos fazer certo. A pressão atingiu o pico 2 semanas antes do casamento, quando a mãe de Kamal, a rainha Laila, chegou de seu exílio autoimposto na França. Ela era uma lenda. A rainha que desafiara as tradições e pagara o preço. Então você é a mulher que conquistou o coração do meu filho rebelde, ela disse. Seus olhos perscrutadores examinando Amara de cima a baixo. Amara fez uma reverência respeitosa. Sua Alteza, boba! A rainha puxou-a para um abraço. Chame-me de mãe. Finalmente tenho uma nora digna deste título. Foi sob a tutela da rainha Laila que Amara aprendeu as lições mais importantes. Não sobre etiqueta, mas sobre sobrevivência. Sobre como ser uma rainha sem perder sua alma. Sobre como amar um homem poderoso sem se tornar poderosa demais para amá-lo. Na véspera do casamento, Amara foi até o pavilhão da literatura pela última vez como uma mulher solteira. Ela correu os dedos pelas lombadas dos livros, sentindo o peso de todas as palavras não ditas, de todas as histórias não contadas. Pronta para se tornar uma lenda? A voz de Kamal veio da porta. Ela virou-se, seu vestido de noiva branco brilhando sob a luz da lua que entrava pela cúpula. Estou pronta para me tornar sua esposa. O resto vamos escrever juntos.
Na manhã do casamento, enquanto 1000 convidados se reuniam na mesquita de mármore branco, Amara olhou seu reflexo no espelho. Ela não era mais a estudante brasileira, nem a concubina, nem mesmo a noiva. Ela era uma fênix prestes a renascer mais uma vez. Quando as portas se abriram e ela começou a caminhar em direção a Kamal, viu não apenas o homem que amava, mas o futuro que construiriam juntos. Um futuro onde o amor não precisava se esconder atrás de tradições. Onde uma garota do Brasil podia se tornar rainha de um emirado. Onde algumas histórias finalmente tinham um final feliz. Mas enquanto trocavam seus votos, uma tempestade de areia se formava no horizonte. Literal e figurativamente. Porque no mundo real, finais felizes são apenas começos disfarçados. E o maior teste de seu amor ainda estava por vir. Você quebraria tradições milenares por amor? Curti se emocionou com o pedido de casamento, comenta como será o reinado deles e se inscreve. O casamento foi contado por gerações. A cerimônia que uniu Oriente e Ocidente, tradição e progresso, um sheik e sua concubina que se tornou rainha. Mas para Kamal e Amara, a verdadeira história começou depois que as últimas pétalas de rosas foram varridas e o último convidado partiu. Seu primeiro amanhecer como marido e mulher não foi em uma suíte de luxo, mas no mesmo terraço onde Kamal uma vez contemplara sua solidão. Agora, com Amara enrolada em seus braços, o mundo parecia novo. Bom dia, esposa. Ele sussurrou beijando seu cabelo. Bom dia, meu sheik, ela respondeu, seu sorriso aconchegando-se contra seu peito. Mas a paz durou pouco. Raj apareceu com notícias que fariam qualquer lua de mel parecer trivial. Excelência! A tempestade de areia danificou a nova ala da universidade, e os tradicionalistas estão protestando contra o casamento ocidentalizado. Amara sentou-se, envolvendo o roupão de seda ao redor do corpo. Quão sério? Suficientemente sério para exigir sua atenção imediata. Raj admitiu. E assim, em vez de uma lua de mel em Paris ou nas Maldivas, eles passaram a semana seguinte supervisionando reparos e acalmando ânimos. E Amara descobriu que ser rainha significava colocar seu povo antes de si mesma, sempre. Foi durante uma dessas reuniões de crise que ela fez sua primeira decisão real significativa. Os tradicionalistas exigiam que ela abandonasse o projeto da universidade, alegando que era demasiado ocidental. Vocês estão certos, ela disse, surpreendendo a todos na sala. Não deveria ser uma universidade ocidental. Deveria ser algo completamente novo, uma ponte entre mundos. E para provar isso, ela fez uma pausa dramática. O primeiro reitor será Sheikh Omar. O velho conselheiro que estivera entre seus maiores críticos ficou boquiaberto. O quê? Você entende nossas tradições melhor do que ninguém, Amara explicou. E garantirá que não percamos nossa alma enquanto abraçamos o progresso. Foi uma jogada de mestre. Ao fazer de Omar seu aliado, ela silenciou a maioria dos críticos. E ao confiar-lhe a realização de sua visão, ela ganhou não apenas um colaborador, mas um amigo. Nos meses que se seguiram, Amara e Kamal se estabeleceram em uma parceria que era tanto pessoal quanto política. Ela lidava com educação e relações internacionais, ele com petróleo e política. Juntos, eles revisitaram leis antiquadas, modernizaram o sistema de saúde e, o mais importante, começaram a mudar a percepção do que significava ser um líder no mundo árabe moderno. Mas seu maior desafio veio inesperadamente, na forma de uma jovem beduína chamada Laila, que apareceu nos portões do palácio uma manhã carregando um bebê. Ele é dele! A garota insistiu, apontando para Kamal. De antes de você. A notícia se espalhou como fogo. De repente, todos os velhos rumores voltaram. Que Kamal era como qualquer outro sheik. Que Amara era ingênua por acreditar em seu conto de fadas. Amara, no entanto, reagiu de maneira que ninguém esperava. Ela trouxe Laila e o bebê para dentro. Chamou os melhores médicos e, sentando-se com a garota assustada, fez a pergunta mais importante. O que você realmente quer? Através de lágrimas, Laila confessou que o pai verdadeiro era um primo distante de Kamal que a abandonara. Ela inventara a história na esperança de conseguir apoio para seu filho. Você não precisa mentir para receber ajuda, Amara disse suavemente. E você não precisa de um homem para ser completa. Ela ofereceu a Laila um lugar no programa de bolsas da nova universidade, a primeira de muitas mulheres que Amara ajudaria a levantar. Naquela noite,
Kamal a encontrou no jardim, observando as estrelas. Você poderia tê-la exposto. Humilhado. A maioria das mulheres faria. Eu não sou a maioria das mulheres, ela respondeu. E ser rainha não é sobre demonstrar poder, é sobre empoderar outros. Foi quando Kamal percebeu. Amara não estava apenas quebrando tradições. Ela estava criando novas e melhores. O verdadeiro teste de seu reinado veio um ano depois, quando uma crise econômica global atingiu os Emirados. Enquanto outros sheiks cortavam gastos com educação e saúde, Amara e Kamal fizeram o oposto. Em tempos difíceis, você investe em seu povo. Ela argumentou perante o conselho. Porque quando a crise passar, eles se lembrarão quem cuidou deles. Ela estava certa. Sua popularidade disparou. E quando o petróleo finalmente se recuperou, Dubai estava mais forte do que nunca. Não apenas economicamente, mas socialmente. No aniversário de um ano de seu casamento, Amara e Kamal voltaram ao deserto onde ele propusera. A mesma areia, as mesmas estrelas, mas pessoas completamente diferentes. Você se arrepende? Ele perguntou, seus dedos entrelaçados com os dela. De quê? De amar você? De mudar meu mundo? De me tornar quem eu nasci para ser? Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando. Cada desafio nos tornou mais fortes. Cada crise nos aproximou. Ele puxou algo do bolso, não um anel ou joia, mas uma chave velha e enferrujada. Lembra-se disso? Ela riu. A chave do pavilhão. Agora é a chave do futuro, ele disse. Porque você desbloqueou não apenas uma porta, mas um novo mundo para todos nós. Enquanto se beijavam sob as estrelas, o vento do deserto sussurrou através das dunas, carregando suas histórias para o futuro. Histórias de uma concubina que se tornou rainha, de um sheik que aprendeu a amar, de um amor que não apenas sobreviveu, mas triunfou. E em algum lugar, em um pavilhão de literatura que agora estava sempre aberto, um novo volume foi adicionado às prateleiras. Uma história de amor tão extraordinária que provava que, às vezes, os finais felizes mais improváveis eram os mais verdadeiros. Esta história tocou seu coração? Deixe seu se acredita no amor que transforma destinos. Compartilhe com quem ama finais que são novos começos e se inscreva para nossas próximas aventuras reais. Obrigado por embarcar nesta jornada real conosco.